Olá, querido responsável, seja bem-vindo para esse vídeo que vamos falar sobre o esquema corporal na questão dos problemas de aprendizagem. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esquema corporal. Pode dizer que é uma das bases da formação do ser, principalmente na primeira infância, tá? Então, ela precisa, sim, tem muito a ver com o campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós, que está no currículo educacional do BNCC. Bom, e quando a gente fala sobre problemas de aprendizagem no esquema corporal, o que a gente pode imaginar, né? Então, tem muito a ver com a organização. Na verdade, é falta, né, de organização. Então, por que seria essa falta? A criança ela não consegue se organizar, né? Então, seja em casa, seja na escola, ou porque sempre está perdendo algum material, não sabe organizar suas roupas, é brinquedo espalhado, mas por algum motivo, o que seria aceitável para a idade, né? Porque é uma criança, enfim, sai, né, do esperado, né? Então, é uma desorganização acima do normal. Então, quando a gente fala sobre desorganização, seria na questão do espaço temporal. Então, quando você percebe uma criança que é lenta, né, sempre está atrasada, ela não acompanha o ritmo das pessoas que estão à sua volta, né, então todos estão almoçando, né, fazendo sua refeição, ou estão num jogo, ou estão em alguma situação em conjunto, ela sempre se percebe que está atrasada, ou para fazer atividade. Então, ela não consegue ter uma velocidade, né, manusear o seu corpo dentro de uma velocidade que seria para acompanhar, né, o ritmo do seu grupo, ok? O tempo esperado, estimado, né, para a ação, a tarefa que ela esteja fazendo. E aí tem a questão da desorganização do espaço corporal, e está muito ligado com a sua referência corporal. Então, a criança, que a gente fala, a criança sem limite, né? Você percebe que é uma criança elevada, mas nesse caso, a criança, aí você vê algumas que sempre estão caindo, se machucando, ou seja, ela não consegue ter essa percepção do seu corpo no espaço que ela se encontra, né? Em desviar dos objetos. Então, é importante entender essas duas partes, ok? E tem a questão da dificuldade, que tem muito a ver com a questão afetiva, exatamente. Então, a criança era muito sensível, então, vira e mexe sempre está chorando, aí você acredita que não seja necessária aquela situação, então é muito importante, principalmente nessa fase da educação infantil, estimular essa questão da expressão facial, entender, né, quando está feliz, quando está triste, o porquê, né? Então, e sempre falo que a questão da afetividade começa lá na raiz, né? Na sua primeira relação social, que, né, por lógica, é a mãe biológica, e depois passando para outras pessoas, como pai, irmãos, avós, enfim, até chegar na parte dos amigos. Então, tem que realinhar essa questão afetiva, né? Ajudar ela a se expressar, a verbalizar, né, o que está sentindo. Então, primeiro ela tem que partir do próprio reconhecimento, para depois reconhecer, né, o sentido da outra pessoa, né, do amigo. Bom, e também tem questão da dificuldade de controle do corpo, né? Então, se ela não tem controle do corpo, será que ela teve momentos de explorar os espaços, né, para entender, né, como ela pode caminhar, correr, né? Até que questão da velocidade. Então, isso é importante, né? Essa vivência que a gente nomeia como corpo vivido, né? É para a criança explorar o espaço, mas também, claro, com uma autonomia, assim, livre, mas também sabendo que tem uma pessoa, um adulto, um responsável ali próximo para estar dando suporte, né?
o que for necessário, ok? E tem as dificuldades do conhecimento das partes do corpo. Então, aqui eu até coloquei a imagem da criança andando de bicicleta, tentando aprender, né? Mas, assim, tem questão da parte da lateralidade, que é outra questão de dificuldade, mas para primeiro aprender a se equilibrar, andar de bicicleta, ela precisa entender as partes do corpo, né? Porque a princípio a criança ela tem a noção do todo. Então, até ela perceber o que ela precisa fazer, né, com as pernas, com o pé, ou seja, ter essa coordenação motora ampla, bem estimulada e desenvolvida para ser capaz de encontrar o equilíbrio e andar de bicicleta, né? Que é o caso do exemplo aqui da imagem. Mas no todo, assim, a gente tem que entender esse prejuízo, né? Dessa dificuldade, assim, dizendo que a criança tem. Aí você vai analisar, né? Como é que está a coordenação motora ampla dela, a fina, tem questão do sensório motor, que é um período dos sentidos, né? Então a criança ela aprende através dos seus sentidos, né? Para depois ela perceber. Então não adianta ela perceber como é que está, né, a reação do outro, o amigo diante dela, se ela não se reconhece, ela não passou, vivenciou, experimentou, ela não consegue expressar o que ela faz, o que ela sente, ok? Então, é claro, tem questões, a criança pode ter alguma dificuldade devido ser uma criança com digrafia, por exemplo, tem dificuldade na escrita, porque ela tem que ter essa noção da mão, né, dos dedos, essa coordenação motora dela, ok? Então, assim, a criança ela aprende a partir do momento que ela está desenvolvida, né? Então, ela tem o sistema dela psicomotor, então ela precisa aprender a controlar esse seu corpo, né? As suas ações inibitórias, que seriam normais na criança, mas aquela questão tem um limite. Então, cabe o adulto ter essa percepção, esse filho, de entender que ela está seguindo os combinados, regras de boa convivência, ou tem um descontrole, né? Fora que nessas situações a criança ela não faz porque ela quer, né? Porque é uma ação inconsciente do próprio corpo, ok? Então, a partir do momento que ela começar a ter controle do seu corpo, ela vai começar a perceber, né, as ações dela e depois também para saber usar, né? Usar, como se comportar. Então, é importante. E nessa questão, a criança ela passa por 3 fases, que é a fase do controle. Então, para ela ter controle, ela tem que vivenciar, né? E para depois ela começar a conhecer as partes do corpo, né? Que seria o momento de nomear e reconhecer, né? Para depois ter consciência, né, dos seus atos, pelos seus sentidos, né, experiências. Então, em todo, aqui eu comecei, né, porque a base da formação do ser é composta por 5 pilares, e a primeira é o esquema corporal, porque é um pilar que ela começa lá, praticamente lá com, posso dizer, com 2 anos, vai até 8 anos, né? E as outras vão mais para os maiorzinhos, né? Com mais idade, tá? Mas, assim, é importante, por exemplo, na faixa etária do berçário, né, estimular barulhos com o próprio corpo, né? Então, a criança, ela vai percebendo ali isso, né? Então, fazer massagem, tem massagem Chantala, enfim. Já lá para o maternal, é interessante o quê? A criança identificar os sons, né? De onde vem esse som, né? Para estimular a sua percepção sonora, né? E para a idade pré-escolar, seria a questão de a criança seguir alguns comandos, por exemplo, acompanhar uma música, né? Um ritmo, uma dança, né? Executar ações a partir de comandos, né? Então, aí, qual a intenção? É captar a atenção da criança, né? E usar a cognição dela para representar os movimentos, ok? Então, é já mais um direcionamento. Então, é importante ficar atenta nessas questões, né? O porquê das dificuldades,
né, nesse campo do esquema corporal. E aqui nessa última tela tem um formulário para responder e a gente entender melhor essas variáveis, né, para a gente encontrar a essência e ajudar a criança a ter o controle do seu corpo, tá? Desse campo de experiência dela, né, que é o eu, o outro e o nós. Combinado? Então, espero vocês fazendo ali, preenchendo o formulário. E até o próximo vídeo.